Queridos irmãos de Ao Espírita, uma boa noite. É com grande alegria que cá estamos novamente para darmos continuidade às palestras doutrinárias da Sociedade Legião Espírita. Nesta noite abordaremos o tema Bem-aventurados os misericordiosos. Antes, porém, convido os irmãos a me acompanharem numa prece. E neste momento, vamos mentalizar a figura excelsa de Jesus, rogando que o Mestre amoroso possa nos envolver no seu abraço de paz, de amor e de alegria, que estas vibrações elevadas que os benfeitores amigos nos trazem nesse instante possam envolver a todos aqueles que amamos, os nossos entes queridos, familiares e a todos mais que neste momento vierem ao nosso pensamento. Que assim seja. Então o tema de hoje, Bem-aventurados os misericordiosos. Esse tema está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. O capítulo 10 é um capítulo bastante interessante para a nossa reflexão, porque aborda uma série de temas bem bons, tal como o perdão das ofensas, a reconciliação com os adversários, se é possível nós repreendermos ou não os erros do nosso semelhante, a questão do julgamento das faltas alheias, dos defeitos alheios. Todos esses temas são examinados no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. E relendo este capítulo, eu confesso a vocês que o meu pensamento parou numa frase. Uma frase que até então, nas leituras precedentes, não tinha me chamado tanta atenção. Esta frase diz assim: a misericórdia é o complemento da doçura. Aqueles que não são misericordiosos não serão dóceis nem pacíficos. Refletindo a respeito desta frase, me veio à memória uma passagem da obra Boa Nova, ditada pelo espírito Humberto de Campos. Coincidentemente, também o capítulo 10, intitulado O Perdão na obra A Boa Nova. Lá, o autor espiritual nos diz que as primeiras pregações em torno do Lago Tiberíades haviam sido um grande sucesso, porque eram homens doentes que ali, junto a Jesus, encontravam um alívio para suas dores. Eram trabalhadores humildes, desesperançados, que em contato com a Boa Nova se enchiam de esperança. Então as primeiras pregações de Jesus no Lago Tiberíades haviam sido um completo sucesso. E diante disso, Jesus resolve reunir a comunidade dos apóstolos e ir até Nazaré, a fim de que pudesse expandir em Nazaré as suas pregações. No entanto, os judeus rigoristas daquele momento viam Jesus como um perigoso revolucionário. E em Nazaré, Jesus encontrará os primeiros opositores ferrenhos da sua doutrina. Em Nazaré, Jesus é chamado de servo de Satanás, de a secla que servia a príncipes estranhos, é chamado de conspirador contra o poder político de Antípadas, e uma série de outros impropérios são proferidos contra Jesus e contra os seus ensinamentos. Diante dessa reação daqueles que assistiam às exposições de Jesus, os apóstolos adotam uma postura de defesa dos ensinamentos que Jesus apregoava. E aquilo gera, naquele momento, um embate com a comunidade local. Os apóstolos tinham a concepção de que Jesus deveria ir à praça pública, dialogar com seus opositores, a fim de que as suas ideias universais pudessem se sobressair aos argumentos apresentados por aqueles que se colocavam contra o seu pensamento. Jesus, no entanto,
percebendo a delicadeza daquele momento, reúne novamente a comunidade de apóstolos e pede que eles lhe acompanhem de regresso a Cafarnaum. Durante o trajeto de volta, os apóstolos, não entendendo a atitude do Cristo, resolvem questioná-lo. Pedro diz assim: Mestre, vos chamam de servo de Satanás, e quando escutamos isso, reagimos ativamente, prontamente. Pedro, então, acreditando estar prestando um grande serviço à causa, combatia aqueles que chamavam Jesus de servo de Satanás. Diante da colocação de Pedro, Jesus silencia. Filipe, então, que estava inquieto, questiona o mestre: percebemos que vós nunca opões, contradita. Jesus calmamente expõe a Filipe: eu jamais me perderia numa contradita estéril que não levaria ao triunfo da lei de amor e que, ao final do embate, geraria mais ódio, mais separatividade e mais dissensões. Filipe, não entendendo a resposta do Cristo, formula um novo questionamento, dizendo assim: mas a maior parte daqueles que assistiam às tuas pregações eram contrários às tuas ideias. E Jesus coloca a Filipe: não será vaidade querer que todos pensem como nós? Conheces algum emissário de Deus que a seu tempo foi bem compreendido? Então notemos, não raras vezes nós queremos impor ao próximo o nosso ponto de vista. E nos perdemos muitas vezes em discussões infrutíferas que geram mais ódio, mais separatividade, mais dissensões. Todos nós estamos em momentos evolutivos distintos e temos o direito de ter pontos de vista diversos. Diante disso, Pedro questiona Jesus, colocando assim: nos embates mais enérgicos, não devemos então utilizar palavras firmes, palavras justas? E Jesus coloca a Pedro o seguinte: é necessário que se diga o que se pensa, porém não se deve ir adiante. Então Jesus nos diz que é importante que nós externemos o nosso ponto de vista, mas que não nos percamos nessas discussões que geram maior tumulto, que geram maior conflito e que geram não a harmonia, não o amor, não a união dos homens pelo amor, mas a separatividade. Nesse contexto, Filipe faz um novo questionamento a Jesus. Nessa viagem, alguns companheiros de jornada me parecem insuportáveis, porque me chamam de brigão, de desordeiro, de mal entendedor dos vossos ensinamentos. E se a comunidade dos apóstolos é formada por homens falhos, o que será do futuro do Evangelho? Jesus olha para Filipe e diz assim: o que será do futuro do Evangelho cabe a cada um de vocês responder intimamente. No entanto, Filipe, pelo que me toca, gostarias de saber se já edificastes o reino de Deus dentro de ti. E Filipe, voltando o seu olhar para dentro de si, diz a Jesus: é verdade que ainda não edifiquei o reino de Deus em meu íntimo. Por que Jesus faz essas colocações a Filipe? Porque Filipe estava julgando o comportamento dos demais, estava identificando os pontos falhos dos demais apóstolos, criticando a postura dos demais apóstolos. Estava sendo muito severo no julgamento que fazia
em relação aos demais e muito condescendente com as próprias falhas. E Jesus então sugere a ele que ele se questione se já havia edificado o reino de Deus dentro de si. E aí, fazendo uma análise mais profunda e mais verdadeira sobre si próprio, ele percebe que não tinha aquela autoridade moral para criticar os demais apóstolos. Pedro, nesse caminho de regresso, formula novo questionamento ao Cristo, dizendo assim: mas, para perdoar, não devemos aguardar que o nosso ofensor se arrependa pelos seus erros? E o que fazer na hipótese do ofensor assumir a postura de lobo em pele de cordeiro? Jesus olha Pedro e lhe diz: o perdão não exclui a necessidade de vigilância. O perdão não exclui a necessidade de vigilância. Assim como o amor não prescinde da verdade. Mas é necessário que tu voltes o teu olhar ao bem e não imponhas barreiras à reconciliação. Porque Pedro, esperando que o ofensor se arrependesse, de algum modo estava colocando barreiras ao processo de reconciliação, ao processo de apaziguamento. Além disso, Pedro estava enxergando os defeitos, os vícios do comportamento do seu semelhante. Como coloca Jesus, ele estava enxergando apenas a maldade. E em enxergando apenas a maldade no semelhante, enfocando o seu pensamento apenas no aspecto negativo dos opositores, Pedro não conseguiria perdoar aqueles que entravam em contato com a doutrina do Cristo e que a ela se opunham. Então Jesus ressalta nesse momento a Pedro a importância de nós estarmos com o nosso coração leve, com o nosso coração puro, a fim de que possamos não impor nenhum tipo de barreira ao processo de reconciliação, de harmonização daquelas relações que até então estavam pautadas pela desarmonia, pelo conflito, pela discórdia. Diante da resposta de Jesus, Pedro ainda faz um novo questionamento. E questiona Jesus assim: quantas vezes pecará meu irmão contra mim e deverei perdoá-lo? Serão 7 vezes? Jesus responde a Pedro: não serão 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nos mostrando, nos ensinando que o perdão é infinito, deve ser infinito, que o perdão não tem limites. Ora, a misericórdia divina para conosco, ela é infinita. Então, se nós queremos receber o perdão pelas nossas faltas, pelos nossos equívocos, se nós queremos encontrar a misericórdia do nosso semelhante e também de Deus, se faz necessário que a gente aprenda a perdoar sem limitações, que a gente aprenda a perdoar de forma incondicional, como propõe Jesus aqui nessa passagem. E nós trazemos justamente esta passagem da literatura espírita porque aqui nós percebemos o quê? Que Jesus tinha esse comportamento dócil, amoroso, e em sendo dócil, pacífico, ele conseguia estender a sua misericórdia àqueles que se opunham aos seus ensinamentos. O que os apóstolos, isto é, aqueles homens que o acompanhavam mais de perto, não conseguiam até então. Precisaram passar por esta lição para refletirem a respeito do tema. Então se faz necessário que a gente, diante dos momentos em que somos confrontados, em que alguém nos agrida, que a gente faça esse esforço de buscar essa apaziguação interior, que a gente faça esse esforço de manter essa harmonia, para que a gente tenha um discernimento maior e com isso a gente consiga efetivamente externar o perdão. É importante que nós destaquemos que o Evangelho nos recomenda então a reconciliação com os nossos adversários. E muitos, na sua
caminhada evolutiva não se propõe a esse processo de reconciliação, porque pensam assim: eu tenho um desafeto, mas agora eu já não estou mais em contato com ele, então não preciso me esforçar para perdoar. Seguindo nesse raciocínio, alguns ainda pensam assim: eu tenho uma rixa, uma inimizade com fulano ou com Beltrano, mas agora que ele desencarnou, a questão está resolvida. Há inclusive um bocado popular que reforça essa ideia, nos dizendo que morta a cobra, cessa o veneno. No entanto, a doutrina espírita nos diz que esse brocardo não corresponde à realidade. Porque quando alguém desencarna, apenas muda de plano. E os sentimentos que tinha de afeto ou de desafeto por alguém continuam existindo. Então, quando nós não nos esforçamos ao perdão, quando nós não exercitamos o perdão nas nossas relações, a tolerância, nós muitas vezes recordamos o fato que gerou aquele conflito e isso muitas vezes nos torna ressentidos, nos faz ficarmos com raiva, irritados e desgostosos com o nosso semelhante. E esse tipo de emoção faz com que nós nos mantenhamos vinculados ao nosso desafeto, ainda que não estejamos mais na presença dele. Esses vínculos de ódio, de mágoa, de ressentimento, criam esse entrelaçamento energético que nos mantém vinculados a este irmão, que pode não estar mais na nossa presença física. Além disso, a doutrina espírita nos esclarece que os irmãos desencarnados que não simpatizam conosco ou que antipatizam conosco, fora da matéria, eles conseguem melhor perceber quais são os nossos pontos falhos, quais são os nossos vícios, aonde estão as nossas imperfeições. E ali muitas vezes eles focam o pensamento deles para sintonizarem conosco, conseguirem nos desarmonizar e nos atingir de alguma maneira. Então, não raras vezes o processo obsessivo de desencarnado para encarnado se dá porque, enquanto nós estávamos em contato com o semelhante encarnado, nós não exercitamos a humildade, não exercitamos a tolerância e não transformamos aquele vínculo de inimizade num vínculo de amizade. Também é importante que a gente ressalte que muitas vezes esses vínculos de inimizade, eles se perpetuam ao longo de diversas encarnações. Porque nenhuma das partes, então, opta por enxergar o ponto de vista do seu semelhante, se mantendo numa postura bastante orgulhosa, numa postura de rigidez mental que fortalece aquele vínculo de ódio, de mágoa e de ressentimento, mantendo então a ligação fluídica nociva. Nesse aspecto, existe na literatura espírita um relato bastante interessante, na obra Perdão, um Caminho para a Felicidade. O autor nos diz que um atendente fraterno é procurado por um jovem rapaz e que este jovem rapaz lhe narra o seguinte caso: eu e minha esposa convivemos com o meu sogro. Ele está residindo conosco. Meu sogro é português. Quando ele vivia em Portugal, ele teve um desentendimento com o vizinho em razão de um processo de demarcação de terras. Entraram em discussão verbal e, em seguida, em atrito físico. Durante a contenda, o meu sogro deu uma chicotada no rosto do vizinho e o vizinho teve a orelha decepada. Uma vez recuperado fisicamente, após passar por um processo de cirurgia, o vizinho ingressou com uma ação criminal contra o meu sogro. E meu sogro cumpriu uma parte da pena. No entanto, como não tinha antecedentes e tinha bom comportamento, se viu livre antes do tempo. E, se vendo livre, percebeu que não tinha condições de residir ao lado daquele desafeto. E por isso optou por vir ao Brasil, residir conosco,
para que um mal maior não acontecesse. Atualmente, nós percebemos que o meu sogro tem o seguinte comportamento. Ele conversa com um inimigo imaginário no espelho, dizendo assim: não tenho medo de você. Você está no inferno e aí permanecerá. Eu e minha esposa soubemos que aquele antigo vizinho do meu sogro há poucos meses desencarnou. Você acredita que o espírito daquele antigo desafeto pode agora, de alguma maneira, estar perseguindo o meu sogro? O atendente fraterno, calmamente, assim coloca ao rapaz: nós não podemos ter a certeza de que o espírito do antigo vizinho está em contato ou perseguindo o seu sogro, mas, pelo que você me conta, existe essa possibilidade, porque entre eles há um vínculo de muita raiva, de muita mágoa, de muito ressentimento. E aí o rapaz pergunta ao atendente fraterno: e o que nós podemos fazer por eles? O atendente fraterno questiona o rapaz: o seu sogro está disposto a perdoar? E o rapaz prontamente diz: não está. E o atendente fraterno coloca: eu também percebo que o espírito daquele antigo vizinho também não está disposto a perdoar. E como nenhuma das partes está disposta à reconciliação, tudo que nós podemos fazer por eles é orar por eles. O rapaz vai embora, passam-se uns anos, e ele reencontra o atendente fraterno no banco, na fila do banco. E lá ele narra a sequência da história do atendente fraterno, dizendo que o sogro, em determinado momento, voltando para casa num final de tarde levemente embriagado, tropeçou. E que ao tropeçar, num corredor de ônibus, vinha um ônibus numa velocidade muito grande. E que o ônibus bateu, o espelho do ônibus bateu na cabeça do sogro e que o sogro então teve a orelha decepada. Ele narrou esse fato ao atendente fraterno e perguntou: você acredita que aquele espírito do antigo vizinho tenha alcançado uma vingança? Nós pensamos que sim, eu e a minha esposa, porque agora o tom da conversa do meu sogro no espelho com o inimigo imaginário mudou. O tom da conversa agora é o seguinte: não lhe perdoo, jamais lhe perdoarei. Então nós percebemos que essas situações, elas muitas vezes ocorrem. Nós não optamos pelo perdão, uma das partes desencarna e começa a influenciar nocivamente aquele que está encarnado. No momento seguinte, aquele que está desencarnado desencarna. E muitas vezes essas contendas continuam ocorrendo no plano espiritual. Até o momento em que a espiritualidade maior, exercitando a misericórdia, promove a reencarnação de uma das partes. E aquela que fica no plano espiritual, muitas vezes, busca reencontrar o antigo desafeto para poder atingi-lo de alguma maneira. E isso se perpetua muitas vezes ao longo de sucessivas reencarnações. Até em que momentos mais extremos, a espiritualidade maior promove uma reencarnação compulsória onde estes desafetos reencarnam no mesmo lar, filho dos mesmos pais, passando pelas mesmas dificuldades, recebendo o mesmo carinho, a mesma atenção, a mesma educação, a fim de que eles possam então iniciar um processo de entendimento, um processo de convivência fraterna, possam ali iniciar um processo, um vínculo de amor. Mas muitas vezes esses espíritos resistem a esse processo de harmonização e param de se falar e muitas vezes até se perseguem, entram em combate nestas encarnações em que nascem dentro do agrupamento familiar. E em casos ainda mais extremos, a espiritualidade maior promove uma reencarnação onde esses espíritos nascem como gêmeos, compartilhando o mesmo corpo, a fim de que um não possa agredir o outro e que a partir dali eles possam então
modificar aqueles vínculos, iniciando um processo de harmonização, um processo de mudança de comportamento, de mudança de atitude de um para com o outro. Então é importante que a gente se esforce pela reconciliação daqueles com os quais nós temos dificuldades, a fim de que esses vínculos nocivos não se perpetuem. Notemos que quando eu opto pelo perdão, eu não estou beneficiando apenas o meu semelhante. Eu estou me beneficiando, porque eu me desamarro daquelas ondas de ódio, de raiva, de ressentimento, e esses vínculos eles vão se amainando, eles vão se dissolvendo, e eu vou me colocando num patamar vibratório melhor e alcançando um estado de maior equilíbrio, de maior paz, de maior saúde. Também é interessante nós colocarmos que o evangelho, o conceito evangélico de perdão, passa pela ideia de esquecimento. No entanto, quando fatos desagradáveis nos sucedem, nós temos uma dificuldade de esquecer os fatos desagradáveis. Quando ofensas muito duras nos são dirigidas, nós temos uma dificuldade de esquecer esses fatos. Por quê? Porque esses registros ficam na nossa memória cerebral. Ou melhor, ficam nas matrizes profundas do nosso perispírito. E só o tempo se encarrega de diluir essas memórias nocivas. Diante disso, nós percebemos que o processo de esquecimento que conduz ao perdão, ele não ocorre de uma forma imediata. Por isso, a mentora do Divaldo, a Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que um primeiro passo para o perdão é nós não devolvermos o mal com o mal. Não devolvermos a agressão com a agressão. Não devolvermos a maldade com a maldade. Quando nós assim agimos, nós já estamos perdoando. Divaldo nos dá um exemplo a respeito disso, nos citando Maria Modesto Cravo. Maria Modesto Cravo viveu em Uberaba no século passado. Em determinado momento da sua existência, um fenômeno começou a acontecer com ela. Todas as vezes que ela tocava um objeto metálico, ela levava um choque. Ela procurou diversos médicos e nenhum médico conseguia fazer o diagnóstico da sua patologia. Porém, em determinado momento, ela é levada a um psiquiatra espírita, Dr. Inácio Ferreira. E numa sessão, o Dr. Inácio Ferreira leva ela a um leve relaxamento. E nesse processo de leve relaxamento, ela dá passagem da manifestação para o espírito Eurípides Barçanufo. E o espírito, então, Eurípides nos diz que aquele fenômeno que se passava com Maria Modesto Cravo era a exteriorização magnética, exteriorização fluídica, que necessitava a devida orientação. A partir daquela comunicação, em contato com o Dr. Inácio Ferreira, Maria Modesto Cravo começa a estudar as obras que compõem o Pentateuco Espírita, as 5 obras básicas da codificação. Até então ela ocupava o banco da catedral da cidade, aonde ela tinha uma tarefa importante junto aos católicos, desempenhava um papel importante. Mas a partir do momento em que ocorre aquele fenômeno com ela e que ela começa a estudar as obras de Kardec, ela troca o banco daquela catedral imponente, famosa naquela cidade, por um modesto centro espírita, também de Uberaba. Todavia, as suas antigas colegas católicas não entendiam essa sua mudança de convicção religiosa e se revoltam, a ponto de, no momento em que Maria Modesto Cravo faz aniversário, uma delas lhe mandar um presente muito bem embrulhado, que quando desembrulhado era um vaso de porcelana, com um cartão, dizendo que consta dentro desse vaso é o que você merece. Quando ela abre o vaso, ela percebe que dentro do vaso
haviam dejetos humanos. Imaginemos nós, no dia do nosso aniversário, recebermos de presente dejetos humanos. Alguém dizendo que é isso que nós merecemos. Será que nós conseguiríamos manter a nossa paz, o nosso equilíbrio? Quantos de nós não ficaríamos enfurecidos, enraivecidos e talvez até praticássemos atitudes agressivas, violentas? No entanto, Maria Modesto Cravo não se abala. Mantém o seu equilíbrio, a sua paz, pega o conteúdo daquele vaso e coloca num canteiro. Passam-se 6 meses e a amiga faz aniversário. Ela manda de volta o vaso com um cartão. E o cartão dizia o seguinte: aquilo que você me enviou, coloquei na floreira. E o produto agora devolvo a você. Então ela devolveu o vaso no aniversário da amiga com flores. E aí nós perguntamos: quem ficou bem? Quem ficou em paz? Aquela que praticou a agressão ou aquela que devolveu em luz aquilo que recebeu em trevas? Divaldo ainda nos diz que a amiga de Maria Modesto Cravo, depois com o tempo obsediada, se dando conta da sua conduta errônea, vai até a amiga e pede passes, pede que a amiga lhe aplique passes. Então, quando nós não devolvemos a agressão com a agressão, quando nós não devolvemos a maldade com a maldade, nós nos colocamos num patamar vibratório de mais paz, de mais harmonia, de maior discernimento. Nos traz uma tranquilidade interior maior e, por consequência, uma saúde física, mental e espiritual também melhor. Então, que nós possamos, quando somos agredidos, não devolver a agressão com a agressão, não devolver a violência com a violência. Porque assim o fazendo, nós já estamos exercitando o perdão. Também é interessante que a gente coloque, na noite de hoje, que existem situações em que nós nos damos conta dos nossos erros e desejamos perdoar o nosso semelhante. No entanto, o grau de beligerância já é tamanho que o outro sequer deseja conversar conosco. Então, como estabelecer o processo de reconciliação nestes momentos? Também nesse sentido, na obra Perdão, o Caminho para a Felicidade, o autor espiritual vai nos dizer que uma jovem que morava no interior de São Paulo foi morar na capital, num pensionato. E que, neste pensionato, outras 3 jovens a agrediam de graça, a perseguiam, e que ela se sentia muito desconfortável com essa situação, apesar de não ter feito nada contra aquelas 3 meninas. Ela coloca ao atendente fraterno que ela tentava outro lugar para morar há 6 meses e que ela não conseguia. E o atendente fraterno, intuído pelo benfeitor espiritual, percebe que a espiritualidade maior havia promovido um reagrupamento de espíritos que tinham pendências do passado. E ele então sugere à moça que ela adotasse a seguinte prática. Já que as outras 3 meninas não estavam dispostas a conversar, a dialogar, a se harmonizar, que todas as noites antes de dormir, a jovem dedicasse de 3 a 5 minutos a orações, aonde ela pedisse perdão às meninas por algo que ela pudesse ter feito no passado e que estava de alguma maneira ressoando no presente. Que ela orasse aos mentores daquelas jovens para que o processo de harmonia, de equilíbrio, de apaziguamento, de reconciliação pudesse se estabelecer. Também sugeriu que todas as vezes que ela fosse ao centro espírita, que ela colocasse o nome daquelas 3 meninas na caixinha de radiação, que ela mentalizasse o lar, mentalizasse aquelas 3 personagens. E a menina, passam-se 5 meses e regressa ao centro espírita. E ela coloca
na visita de regresso que ela, além daqueles 4 ou 5 minutos todas as noites que ela se dedicava a orar pelas 3 colegas de pensionato, que ao longo do dia, todas as vezes que ela se lembrava dessas moças, que ela exercitava algum tipo de bom pensamento ou alguma prece. E ela diz que ao final de 5 meses ela arrumou outro lugar para morar, mas que as amigas já estavam suas amigas e que lastimavam que ela estivesse indo embora. E que mais do que isso, que ainda lhe ajudaram no processo de mudança. Então, quando nós enfrentamos essas situações, onde a outra parte não está disposta ao diálogo, não está disposta à reconciliação, nós podemos exercitar o perdão através da oração, através dos bons pensamentos, porque o pensamento é uma força viva. Quando assim nós fazemos, esses vínculos nocivos, esses vínculos densos que muitas vezes nos ligam aos nossos semelhantes por situações de mágoa, de ódio, de ressentimento, em face de equívocos que nós praticamos no passado, eles começam a se amainar, começam a ser transmutados, começam a se dissolver e a partir dali pode-se iniciar um processo de reconciliação e de harmonia destes relacionamentos difíceis. Então, que nós possamos exercitar o perdão nas nossas vidas, sabendo que assim o fazendo nós não beneficiamos apenas o nosso semelhante. Nós nos beneficiamos porque nos colocamos num patamar vibratório maior, melhor, que nos traz mais paz, mais harmonia, mais discernimento, que propicia uma saúde física, mental e espiritual melhor para nós e que nos faz, então, muito bem. Saibamos que o perdão é um gesto de sabedoria. Aqueles que optam por não perdoar se mantêm amarrados fluidicamente aos seus desafetos. Que possamos refletir sobre tudo isso. E para aqueles que quiserem aprofundar o tema, capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 também da obra A Boa Nova. Nesse instante, vamos, uma vez mais em conjunto, pedir que a luz, a paz e o amor do Mestre possam continuar nos envolvendo ao longo desta semana, para que possamos bem desempenhar nesta encarnação tudo aquilo que nos propusemos antes de regressarmos à matéria. Que assim seja.